gente vai falar de casos em que o inglês impediu um candidato de ser contratado. Three, two, one. Hello, everyone. Welcome to our Papo de Teacher tonight. A maior necessidade, a maior dor, talvez, de quem precisa falar inglês é já ter perdido ou estar na iminência de perder uma boa oportunidade de trabalho, uma promoção, uma chance de se aprofundar nos estudos. Então, isso pode se tornar um grande problema. E inglês a gente sabe que ninguém aprende da noite para o dia. Então, existe um trabalho. Só que, por toda essa experiência, também existem algumas coisas que vão te ajudar a avançar nessa direção mais rapidamente. O papo de hoje, a gente vai falar de casos em que o inglês impediu um candidato de ser contratado. Pode parecer estranho, todo mundo fala assim, mas eu não preciso falar inglês para ser contratado? Sim. E em que momento que o inglês atrapalha a contratação de funcionário? Nesses casos que eu vou listar aqui, eu listei pelo menos 3, e talvez me ocorram outros casos aqui durante a apresentação, e se vocês tiverem alguma experiência, vocês podem compartilhar também, tá? Primeira coisa para entender, antes de eu listar esses casos, é a questão de que a gente precisa entender que não basta somente a gente aprender inglês. Não basta somente a gente aprender inglês. A gente precisa entender em que contexto que a gente vai usar esse inglês. Então, eu, particularmente, eu adoro música, eu ouço muita música. Quem acompanha os stories aqui vê que eu estou sempre ouvindo música, geralmente em inglês. Eu gosto muito disso. Entretanto, contudo, todavia, música é geralmente um lugar onde se usa gírias e expressões que podem não ser adequadas no ambiente de trabalho. Então, eu acho que quando a gente limita o nosso aprendizado, aprenda inglês com música, aprenda inglês com séries, eu acho muito legal a gente contribuir e aprender ali. Mas você tem que entender que, às vezes, o inglês da música ou da série não é adequado para o seu ambiente de trabalho. Você vai ter que saber distinguir isso daí. Um aluno que está começando a estudar inglês, geralmente não tem condições ainda de fazer essa diferenciação. Hoje, se eu ouço música, a gente consegue perceber, por eu já ter o domínio, né? E quem já chegou à fluência consegue perceber que a entonação, a maneira de falar, a gíria, tudo isso, muitas vezes não é adequado para um ambiente corporativo. Para um ambiente, sei lá, você é recepcionista de um hotel, né? Então, você vai receber seus hóspedes em inglês. Ou se você trabalha numa multinacional, você vai conversar com seus fornecedores ou com seus diretores. Isso tudo pode impactar. Então, tem coisas que você não deve usar. O inglês com filmes, gírias, né? Com filmes, músicas, tem uma limitação. Por isso que o inglês para o trabalho eu vou direto ao ponto do que precisa ser feito. Adoro ouvir música e aprender expressões ali. Porém, tem que saber, vai ter que separar. Na hora de trabalhar, do ambiente de trabalho precisa de uma linguagem mais formal, com certeza. Então, isso é extremamente importante. Quer ver um exemplo? Uma série que passou muitos anos atrás, eu assisti, sei lá, mais de 15 anos atrás, talvez, eu gosto dela até hoje. Eu não sei hoje se passa em algum serviço de streaming. Ela chama Prison Break. Se alguém já assistiu aí, eu adorei essa série, achei muito legal. E Prison Break era uma série entre presidiários, né? A tentativa de fuga de um grupo de presidiários, então toda a trama. Só que um deles, né, o principal ali, tinha um inglês melhor, mas que ele acaba adaptando o inglês dele para aquele universo da prisão. Os outros todos tinham inglês errado. Então, aprenda inglês com séries. Aí você vai assistir séries, você vai assistir uma série como Prison Break. E eu lembro que na época eu falava com meus alunos, gente, não adianta eu ensinar inglês para vocês com isso daqui, que vocês vão usando uma linguagem que não tem nada a ver com o ambiente formal onde vocês pretendem trabalhar, ou vocês trabalham. Então, isso é tomem muito cuidado, tá? Então, aprender inglês dessa maneira pode ser um tiro no pé, tá? Dependendo da música que você ouve, do ritmo que você gosta, do cantor, do artista que você gosta, também pode ser músicas muito legais, para um momento de diversão muito legais, mas saiba separar isso. Dificilmente um aluno iniciante tem essa condição de diferenciar isso de uma maneira clara. Ou gasta muito tempo, muita energia para isso daí. Então, a primeira maneira, o benefício de você entender isso daí, por exemplo, dentro do nosso curso, é de fato você ter as expressões que são usadas e são aceitas, né, e são usuais dentro desse universo.
corporativo, de trabalho, né? A gente atende alunos, por exemplo, eu já tive alunos que são comissários de bordo, então não pode falar inglês de qualquer jeito. Recepcionistas de rede hoteleira, não pode falar inglês de qualquer jeito. Funcionários de grandes corporações multinacionais, não pode falar inglês de qualquer jeito. Então, não basta você ter inglês. Você precisa entender se o seu inglês é suficiente para isso. E aqui um caso, são 3 casos que eu vou compartilhar, que são alunos que compartilharam comigo, tá? Em conversas com alunos, e esse foi um dos mais recentes. Um aluno meu precisava fazer a contratação de um funcionário, né? E já faz inglês só de manutenção, de conversação, de manutenção, e ele precisava selecionar um candidato que falasse inglês, que falasse inglês bom, porque ele vem de uma multinacional, para eventualmente fazer reunião com a diretoria da empresa, então precisa ter essa condição. E também é uma área de muito cálculo, muita planilha, muita fórmula em Excel, muito detalhista, então você precisa tomar cuidado, está trabalhando com informações de financeiras da empresa, então precisa ser cuidadoso. O que aconteceu? O inglês. Esse aluno falou assim, teacher, me pareceu que dentre, sei lá, os 20 currículos que ele analisou, que ele recebeu lá do RH da empresa, para selecionar alguns para fazer a entrevista à pessoa, né, para seguir no processo seletivo, ele falou, esse eu não vou nem chamar para entrevista, teacher. E ele comentou comigo a situação. Né, um candidato que colocou ali inglês intermediário. Só que o inglês intermediário dele estava cheio de erros de escrita. Estava misspelled, estava com escrita errada, essas palavras. E aí tem 2 coisas que eu penso, tá? Eu nunca conversei com essa pessoa. Tem 2 coisas que eu penso que pode ter acontecido. O fato do candidato, ali, já um candidato de uns 40 e poucos anos, o fato do candidato, e ele falou, né, o meu aluno falou assim, teacher, ele tem uma boa bagagem, né? A princípio ele atenderia às necessidades dessa vaga, mas olha a impressão que ele me deixou, ele não me deixou com uma boa impressão. Porque o fato de ele ter errado na escrita das palavras, ele fez o currículo em inglês, mostra que o inglês dele ou realmente não é intermediário e ele acha que é, e aí a gente vai cair naquela questão de achar que inglês intermediário é baseado em quê? A gente aqui, né, dentro da Countdown, eu com os meus alunos, dentro do mapa do inglês, que os alunos vão receber dentro da semana do inglês, se você não recebeu ainda, quem tiver inscrito vai receber esse mapa do inglês para te ajudar a mapear o que você já sabe, de acordo com o padrão internacional. Porque inglês é curso livre, qualquer pessoa pode escrever 1, 2, 3 apostilas e chamar de básico, intermediário e avançado. Só que dentro disso daí, muitas vezes faltam elementos básicos que sustentam realmente um nível intermediário. Então pode ter acontecido que o aluno, de acordo com o método que ele fez, ele foi considerado um nível intermediário, mas não atende os critérios internacionais que a gente usa aqui. E ele não era de fato intermediário. Só que um aluno que já chegou, né, que já tem essa informação, nossa, eu já sou um aluno de intermediário, tende a ser mais confiante em relação ao inglês em relação a um aluno de básico. Só que aí ele chegou no intermediário, se é um aluno de básico, geralmente ele pede revisão do currículo. Teacher, você me ajuda a revisar esse currículo? Preciso escrever algumas coisas? Um aluno de intermediário fala assim, eu já sei dessas coisas, eu não vou pedir revisão. E o excesso de confiança derrubou ele, porque ele escreveu errado. Qual foi a segunda má impressão que ele causou no meu aluno que queria entrevistá-lo? Ele falou assim, se ele foi descuidado com essa questão da escrita, era um erro simples ali, né, talvez de digitação, mas enfim, um currículo não aceita isso, você não pode se dar o luxo de errar a escrita, seja em português ou seja em inglês. Ele falou assim, se ele foi desatento, ele sabe, mas foi desatento na escrita do e-mail, do currículo, e se ele for desatento numa fórmula dentro do Excel? O que a gente faz? Às vezes uma fórmula, uma informação errada numa fórmula que você está usando no Excel, quem trabalha com Excel sabe disso, pode dar um resultado totalmente diferente. Então a gente faz projeção financeira para a empresa. Como que a gente vai confiar? E se ele está errando ali outros pequenos detalhes? Então foi um caso em que, apesar do inglês intermediário colocado no currículo, o aluno nem avançou. Então preste atenção se você já não fez isso. Façam revisão do inglês. Né? Prestem muita atenção nisso. Seja em português, seja em inglês. Sempre, 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 sempre pequem pelo excesso. Façam revisão 1, 2, 3 vezes. Peça para alguém revisar. Alguém que tem um olhar clínico. Eu tenho um olhar clínico. Quem trabalha comigo sabe. Vai escrever um texto, às vezes para aluno, fala assim, você deixou 2 espaços aqui entre essas palavras. É o que eu geralmente ouço. Nossa, chefa, mas você tem um olho, né? Tem um olho. Eu posso não ler o texto inteiro, mas eu acho os 2 espaços ali que não deveriam estar. Você está com 2 espaços.
Peça para alguém fazer essa revisão. Isso causa uma boa impressão, tá? Quando você for colocar isso no seu currículo. Segundo ponto, que os alunos geralmente colocam, que pode acontecer de derrubar o candidato, é a questão de não saber diferenciar expressões formais de expressões informais. E acabar usando num ambiente de trabalho uma expressão que você só deveria usar com seus amigos, num ambiente informal. Então, isso também, para quem domina o idioma, causa uma impressão ruim. E como você vai saber disso? Talvez você não saiba de fato. Por isso que você precisa de um direcionamento. Nesse sentido, esse seu direcionamento vai te ajudar a ter mais segurança nessa hora. Né? Então, não basta ser fluente, não basta você conseguir fazer aquela viagem. Até mesmo porque a viagem, sempre falo, viagem é um sonho para todo mundo. Não conheço uma pessoa que fala, se eu tiver a oportunidade, mesmo que eu tenha a oportunidade de viajar pelo mundo, eu não quero ir. Eu quero ficar dentro da minha casa. Eu não conheço ninguém, né? Mas, enfim, para a gente chegar ao ponto de conseguir né, planejar a viagem, para isso é necessário dinheiro. E dinheiro vem do nosso trabalho. Então, o trabalho, quando a gente fala inglês, existem, né, vários estudos, não sei se eu falo isso, né, na internet, até vira e mexe, sai publicação nesse sentido, da projeção da perspectiva de aumento de renda para profissionais que falam inglês, independente da área. Então, isso também é importante você considerar, né? Então, você saber diferenciar o momento de você usar uma gíria e o momento de você usar uma expressão mais formal. E também é estranho, né? Às vezes você aprender uma expressão mais formal e você acaba fazendo uma certa amizade com seus colegas ali, às vezes, e num evento, num treinamento, num congresso, que você encontra pessoalmente seus colegas que não falam português, você se manter muito formal no momento de descontração. Eventualmente, você participou de um congresso e depois vocês vão sair para jantar e mantém aquela linha muito formal. Também é estranho. Então, é importante, né? A fluência prevê isso daí. Mas eu acho que, assim, dentro de uma situação em que eu só tenho inglês informal e eu preciso do inglês formal, eu prefiro, assim, ter mais domínio do inglês formal e, eventualmente, partir para o informal do que ter um domínio muito amplo de um inglês informal. É o que acontece hoje muito com essa geração mais jovem. E tem vários alunos também, né? A gente atende alunos adolescentes. Nossa, já veio com inglês bom, você aprendi jogando videogame. Então é comum a gente receber isso. Só que geralmente o aluno vem com essa base mais informal. Aí a gente precisa trabalhar a formação disso daí. Mas tudo bem, eu estou falando de uma idade, de uma faixa etária mais jovem. Então, tudo bem. Mas se aqui eu falo que a grande parte dos meus alunos já passaram dos 30 anos, entre os 30, 40, às vezes alguns até de 50 anos, não está mais na hora de a gente ficar usando tanta gíria. A gente precisa conseguir conciliar isso daí, certo? A terceira parte, o terceiro ponto que já derrubou um candidato, é o candidato colocar ali no currículo que ele tem um inglês X lá, um nível determinado de inglês. Só que, na hora da entrevista, ele não domina nada. Ele fala assim, teacher, eu fiquei nervoso, não lembrei de nada que eu podia ter falado. Existe, claro, o impacto emocional. Sempre falo isso, o impacto emocional pode ser prejudicial para você. Porém, contudo, todavia, entretanto, quando a gente está bem preparado, isso vai melhorar para você. Em que sentido? Quando a gente tem dentro do curso as práticas para preparar, né? Recentemente trabalhei aí com uma aluna já com inglês fantástico, maravilhoso, mas a questão era justamente pontuar como participar dentro de uma entrevista de emprego. E aí esse preparo que a gente tem traz uma outra segurança. Então, essas coisas direcionadas que eu falo que até hoje, graças a Deus, a gente já conseguiu ajudar centenas de alunos ali. Para quem não sabe, eu vim desse universo corporativo, então por isso que eu acabo envolvendo demais com isso, e até porque a gente tem muitos alunos ali, e um aluno indica outro aluno, e a gente vai atendendo nesse sentido, e eu gosto de ver a evolução do aluno. Muitas vezes o aluno procura, assim, aluno que já terminou o curso, que já não é mais nosso aluno regular, e vai ter uma apresentação importante, né? Uma apresentação maior. Teacher, me ajuda. Vamos fazer 2 horas de aula, vamos fazer 3 horas de aula. Depende do nível do aluno, né? Então a gente vai lá, eu sento com o aluno, eu preparo. E aí a gente vai fazendo as intervenções. Eu gosto de fazer essas intervenções. Né? Então, dentro do curso, a gente tem essas sessões todas que têm ajudado demais os alunos nesse sentido. Então, isso que é importante também vocês terem essa noção. Então, basicamente, assim, seu currículo, você não ter o cuidado com a língua,
E aí vai passar uma impressão ruim, que ou você não tem aquele nível que você disse que tem, por isso que você errou a escrita, ou você realmente desatento, e isso também passa uma má impressão para o seu possível entrevistador. Então tomem cuidado com isso. Segundo ponto, não saber diferenciar inglês formal de inglês informal. Esse é o risco de aprender inglês com filmes, com músicas, com séries, e apesar de ser muito tentador e muito gostoso, a gente sempre tem a maior facilidade. Só que não tem nada mais fácil do que você aprender a usar o inglês que você precisa. Porque dependendo do filme, da música e da série, não vai te agregar em nada em relação ao que você deseja, o seu objetivo de falar inglês no seu trabalho, de se tornar fluente para você conseguir uma promoção. E a terceira coisa é quando o seu inglês é incompatível, o seu inglês que você coloca no currículo é incompatível com o inglês, o seu inglês real. Aí você vai para uma entrevista e fica muito tenso, existe fator emocional da tensão, porém também existe a falta de preparo mesmo. Então, você já tem o preparo para o inglês, né? Quando a gente faz o preparo para uma entrevista, inclui isso daí. Considerar que o aluno estará sob pressão. Qualquer processo de entrevista, mesmo que você fale assim, para mim tudo bem, se eu for contratado, se eu for promovido, se eu não for, né? Enfim, tem pessoas que são mais tensas com relação a uma situação como essa, tem pessoas que são mais tranquilas. Entretanto, a gente quer o melhor resultado. Às vezes, pequenos ajustes ali, tanto na sua comunicação, na sua linguagem, quanto na sua postura, que a gente tem dentro do curso, né? Do módulo de inglês para entrevista. Então, são vocabulário adequado que você vai usar, as intervenções pontuais que eu ajudo dentro do curso, eu consigo fazer isso. Então, eu consigo ouvir, nossa, olha, aqui talvez você deva mudar essa palavra por essa, o que você acha? E aí a gente vai ajudando o aluno a avançar, tá? São esses 3 casos que eu me lembro agora, que eu recebi já de feedback dos alunos. Não sei se ficou claro para vocês, se tem alguma outra situação em que isso seja um problema, mas eu quis mostrar pelo menos algumas que eu tenho conhecimento que o inglês prejudicou um candidato. Então, é isso, gente. Eu não quero que vocês sejam prejudicados pelo inglês de vocês. Eu quero que vocês sejam muito beneficiados pelo inglês. Então, se você gostou, deixa seu like, se inscreve no nosso canal, segue a gente nas nossas redes sociais. Deixa seu comentário lá, comenta o que você mais gostou, se você já teve alguma situação parecida. Se você tiver alguma dificuldade com relação a isso, como se tornar fluente no seu trabalho, escreve ali o que você gostaria de ouvir, uma sugestão de pauta, que eu e a equipe a gente vai preparar algo especial para você. A gente sempre lê lá as coisas. E por hoje foi esse o nosso papo, tá bom? Um beijo a todos. See you tomorrow. Bye bye.